professor Aurélio, com um vídeo sobre pensamento sistêmico, especialmente a análise de um caso real de uma empresa fictícia. Recém começou a crescer e já desacelerou o crescimento, ou seja, já travou quando começou a crescer. Então a gente vai aplicar nesse tipo de situação genérica o pensamento sistêmico e vai nos mostrar aspectos estruturais ou os aspectos sistêmicos que revelam os limites reais nas organizações. E a gente vai tratar dessa empresa chamada Stancil Artefatos de Aço. É uma indústria de cabos de aço. E ela observou uma oportunidade de exportar especialmente para o mercado da China. E a gente vai ver o que aconteceu na história dessa empresa, nesse caso bacana que eu tenho para apresentar para vocês. Havia uma oportunidade de exportar, se começou a exportar, se fez todos os trâmites necessários, se adaptou processos, se adaptou à produção e a gente começou a cada vez conseguir mais contratos, especialmente fomos conseguindo contratos que nos permitiam exportar e isso aumentou bastante o market share da China no nosso portfólio, ou seja, aumentou a nossa receita do mercado chinês. E isso, quanto mais vendas, maior a demanda de produção. Bem, tudo ia bem, né? Especialmente porque foi uma grande oportunidade e a alta administração da empresa percebeu essa bela oportunidade, passou o cavalo encilhado e se não for agora, a gente vai perder a janela. Pelo modelo mental vigente, essa receita que a gente teve do mercado chinês, poder fazer reinvestimentos estratégicos nessa própria operação, especialmente com capacitação organizacional e marketing, ou seja, mais contatos, mais ações de marketing no mercado, gerando novas vendas, novos contratos e criou o que a gente chama um enlace reforçador número 1, que é o reinvestimento e o sucesso do reinvestimento. Isso criou um período de grande crescimento exponencial de vendas. Mas eis que a curva começa a desacelerar. Qual é o primeiro limite? Invisível no primeiro momento. Né? A gente teve uma grande demanda de produção por essa produção de cabos de aço e teve que fazer reacertos diversos na indústria, muitas vezes até tendo que comprar novas máquinas, fazer novas linhas de produção, reestruturar a linha, e isso implicou certa sobrecarga sobre o sistema humano, sobre o sistema de produção, sobre o sistema humano, e a produtividade por funcionário vinha corroendo, ainda que eu estava fazendo entregas, né, mas essa produtividade vinha aos poucos corroendo, e em alguns casos batendo no nosso limite, e isso começou a gerar atrasos e limites operacionais e problemas de qualidade, pequenos no primeiro momento, mas que de maneira escondida começou a aumentar os nossos custos e a gente teve que ter talvez uma elevação de preços. E isso pode restringir a minha competitividade nesse mercado. Né? Então, há um efeito escala, em que eu consigo com maior produção, maior produtividade, mas se ela passa de um determinado limite, ela pode inverter e gerar queda de produtividade quando eu chego dos limites, começa a gerar problemas de qualidade, problemas de atraso. Mas a principal questão não era nem dessas do efeito escala, ultrapassar um pouco o efeito escala, era com relação aos recursos humanos. Por quê? Porque pressão da alta administração para a gente vender mais, pressão do comercial para vender mais, a produção recebe uma pressão também. Olha, nos pedem mais, mas não temos estrutura suficiente. Então, alguns elementos estruturais da produção podem não estar acompanhando o processo. Olha, a produtividade da indústria e, por conseguinte, do custo, né, a melhoria do custo, não depende só da gente. Então, já estamos falando de modelos mentais. Então, o que está ali no meio é o mapa sistêmico, mas o mapa sistêmico é influenciado pelos modelos mentais das pessoas. Olha, aumentar o volume com o mesmo pessoal é impossível. Então, pressão passa para o RH. Olha, mais gente, precisamos de mais gente treinada, mais gente capacitada e tal. Entrar em contato com os limites estruturais, talvez, do mercado mais amplo, que é a dificuldade de contratação e aumento do turnover. Diminui a produtividade do funcionário. E aí o RH começa a pressionar e diz assim, olha gente, mas não há mão de obra qualificada disponível. E a alta rotatividade não é uma culpa nossa, é uma culpa da pressão da fábrica. Né? Porque não tem de onde tirar essa mão de obra e não tem como fazer milagre de treinar essa gente de uma hora para outra, tornar as pessoas que não são competentes capazes de uma hora para outra. E quando eu chego nos limites, os limites são dados por esses enlaces balanceadores. Num primeiro momento, a dificuldade de mão de obra, e num segundo momento, pela visibilidade desse mercado, o contra-ataque dos concorrentes, sejam os concorrentes chineses, sejam os concorrentes do meu mercado, e isso leva a cair a minha competitividade relativa. E aí, né, a gente entra em contato com os modelos mentais dos concorrentes. Olha, devemos bloquear qualquer avanço externo do nosso território, modelos mentais do concorrente chinês. Ou competimos pelo preço, pela escala e pelo lobby. Então, talvez tenha gente mais capacitada do que eu a fazer lobby lá nesse mercado, e pode ser que eu tenha a minha competitividade relativa depreciada. Então, os limites do crescimento, eles são dados por esses enlaces balanceadores. Se eu não acertar os enlaces balanceadores, que são os gargalos que estão afetando o meu crescimento, eu vou ser pego de surpresa, e aí vou ter ações reativas. E muitas vezes agir atrasadamente no sistema. Então, essa estrutura de limites do crescimento, a gente não pode deixar ela atuar, eu não posso deixar o meu crescimento desacelerar, porque pode ser tarde demais, eu posso entrar em colapso. Então, eu tenho que pegar esses limites do crescimento, fazer análise sistêmica estrategicamente antes